De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Hoje, de acordo com alguns levantamentos, a população brasileira chega aí, em média, a 30%, né, das pessoas que vivem aqui no Brasil que convivem com ansiedade em algum nível. A gente fala a partir de agora com o Salles Filho, ele que é psicólogo e vai trazer algumas informações para a gente. Salles, o que está acontecendo? O mundo está mais ansioso? A gente está com medo do futuro? O que é que explica isso? Isso é muito importante, que nós tenhamos esse espaço, esse momento aqui para falar sobre isso, porque a maioria das pessoas sente um pouco de angústia, sente um pouco de ansiedade, mas nem todas elas estão vivendo um quadro, um transtorno de ansiedade ou um TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Nós podemos sim perceber que a humanidade está muito mais acelerada, que parece que as exigências, as expectativas, que a gente conclua imediatamente aquilo que nós começamos a fazer, é muito maior. Então, ao invés de se conectar e viver bem o momento presente, parece que a cultura da humanidade atual está empurrando a gente para poder precisar cada vez mais de coisas novas, para que nós possamos cada vez mais nos contentarmos menos com aquilo que nós vivemos. E isso não significa parar de crescer. Isso significa ter a capacidade de silenciar a sua alma, silenciar o seu coração e falar assim, não, calma, eu vou conquistar o que eu preciso conquistar, mas eu preciso vibrar, eu preciso curtir, eu preciso sintonizar com aquilo que eu vivo hoje, com aquilo que é real na minha vida hoje, né? Almir Sater e Renato Teixeira falam na música Tocando em Frente que às vezes é preciso compreender a marcha. Cumprir a vida significa compreender a marcha e ir tocando em frente. Então, compreender a marcha significa compreender o ritmo, compreender a realidade, aquietar a nossa alma. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Sim, nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade tem apresentado muito mais quadros de ansiedade. Porém, nós vivemos um tempo em que a humanidade faz essa dinâmica da gente precisar cada vez mais de coisas novas, também para estimular consumo, também para estimular uma forma de relacionamentos cada vez mais descartáveis, onde eu não precise daquilo, onde eu tenho que sair daquele espaço e já necessitar de algo novo. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque esse ritmo social ele produz pessoas mais ansiosas e, ao mesmo tempo, quando a gente toma consciência digamos assim, dessa força, da forma com que essa cultura tem nos empurrado, a gente também acaba tendo mais qualidade de vida. Então, tomar consciência sobre isso é muito importante. Por isso que essa reportagem ela tem esse valor, tem essa importância, para que nós possamos compreender que a vida da gente precisa ter momentos de pausa, que a vida da gente precisa ter momentos de aquietação também. Alguns apontamentos indicam que as mulheres são as mais afetadas, né? Aqui no país chega a ser 34% das mulheres sofrem de ansiedade. Que explicação para isso tem? Olha, as explicações precisariam ser explicações científicas mais aprofundadas, que fizessem uma análise específica de como essas pessoas estão sofrendo, independente do gênero, né? Há um nível de sofrimento, um nível de angústia. O que nós sabemos é que as mulheres reconhecem mais facilmente e que iniciam o tratamento psicológico com mais facilidade. É muito mais fácil você encontrar uma mulher que vai procurar apoio para a sua saúde do que um homem. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, existe sim um nível de diagnósticos maiores entre as mulheres. Porém, os transtornos de ansiedade, de maneira geral, é como se a gente estivesse em alerta, né? É como se a gente tivesse que dar conta de tudo, da casa, da família, do trabalho, dos projetos, dos sonhos, das metas. Então, é como se a gente tivesse o tempo todo que nos preparar para uma grande batalha. A gente considera que na memória histórica, né, o ser humano ele viveu as primeiras experiências de ansiedade quando ele ainda era nômade, ele precisava se fugir, se escapar de animais que pudessem acabar com a sua vida. Então, aquele processo que o seu corpo fazia, disparar o coração, aumentar a corrente eletroencefálica, aumentar a corrente de pressão arterial, tudo isso servia para que o ser humano escapasse de um perigo eminente. O grande problema é que nós estamos hoje vivendo esses sentimentos e esses perigos às vezes não são tão reais.
São exigências culturais, são exigências subjetivas, tentar dizer assim, você precisa ser o máximo, você precisa ser o melhor. Se você não for, você vai ser descartado, igual um copo plástico, né? É descartado. Então, a grande ansiedade que a humanidade vive é uma ansiedade que ela serve para aumentar o consumo, infelizmente, e ela precisa ser controlada no sentido de ter um equilíbrio. Tudo bem que nós temos que conquistar cada vez mais, porém nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não gere sofrimento, porque esse não é o propósito. Nós não vamos passar o restante da nossa eternidade aqui. Nós temos o direito, espiritualmente, de pensar que nós vamos ter um momento de alívio, né? E isso é importante. Salles, no caso dos quadros de ansiedade, as pessoas que apresentam, elas já têm uma predisposição genética, alguma característica, ou qualquer pessoa pode ser afetada? Qualquer pessoa pode ser afetada, porém, a predisposição genética é o que faz toda a diferença. Às vezes a pessoa tem uma predisposição genética, mas ela viveu uma infância, uma história de vida mais saudável emocionalmente, então ela não vai desenvolver um quadro de ansiedade. Né? Mas quem tem predisposição genética, ao encarar os desafios dessa vida, tendem a dispararem com situações de ansiedade, com certeza. E como pedir ajuda quando se percebe que você está vivendo muita ansiedade que está atrapalhando a sua vida? Primeiro, você precisa perceber se aquilo realmente está inviabilizando a sua história de vida. Né? Um transtorno de ansiedade ele pode incluir dores físicas, ele pode incluir alterações hormonais, ele pode ter crises de ansiedade, onde dispara o coração, ele tem a sensação de que vai morrer, de que alguma coisa muito ruim pode acontecer na sua vida naquele momento. Então, o que precisa ser feito é procurar ajuda de profissional da saúde. Tem que procurar apoio médico, tem que procurar apoio psicológico, né? A ansiedade ela tem dois tratamentos que são simultâneos, é o psiquiátrico e o psicológico, entendeu? Mas não é apenas isso, você vai encontrar outras formas de prevenção na atividade física, nos bons relacionamentos interpessoais, no descanso, né? A capacidade que você tem de parar, de dar pausas entre um momento e outro. Então, procurar ajuda é essencial. Se você tem, por exemplo, perto da sua casa, uma unidade de saúde, um posto de saúde, procure, agende uma consulta, converse com a enfermeira, converse com o médico, faça uma consulta lá na sua unidade de saúde. Se eles perceberem que é um caso que precisa ser encaminhado para o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, eles vão te encaminhar também. Então, esse caminho é muito importante, você iniciar. Se for necessário, você ser encaminhado para o centro de especialidades, onde tem um profissional da psiquiatria que possa te atender, ou te encaminhado para um atendimento na unidade de reabilitação, onde você possa ter suporte ali de um atendimento psicológico. Procura ajuda. E na rede privada também, procura ajuda de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico, porque vale a pena cuidar bem da vida, viu?